Vamos começar por agradecer àqueles irmãos que nos têm ouvido e que nos têm acompanhado. De alguma maneira, um abraço muito forte a todos. E vamos começar por ler. Está ligado? Posso? Um abraço muito forte àqueles que nos acompanham de longe e agradecer mais uma vez pelo privilégio que é de estarmos aqui com o propósito do estudo da palavra. Vamos ficar de pé e vamos ler então a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e vamos lê-lo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E podemos sentar, irmãos, foi a palavra, de facto, é maravilhoso quando nós lemos e conseguimos entendê-la, mas precisamos de estudar e meditar nela. E vamos então agora ouvir o nosso irmão Alberto, e depois um irmão que tiver o desejo de partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. É muito bom e importante este momento de estudar as Escrituras e ter comunhão em oração com os irmãos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, indo agora no capítulo 1 ao verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. No último estudo foi referido sobre a lei, as condições da lei, a utilidade da lei. E ela não tem nada a ver com o período da dispensação da graça que estamos vivendo. Mas a pergunta fica, então, agora nós estamos numa terra sem lei? Será que estamos numa igreja sem lei? Será que, de fato, somos um fora da lei? Estes falsos mestres que queriam ensinar, que queriam impor, como muitos hoje em dia na cristandade também, querem ensinar, mas não compreendem o conteúdo e nem o propósito das Escrituras. A lei é boa se alguém dela usa legitimamente ou adequadamente. 2 Timóteo já nos ensina a saber manejar bem as Escrituras. Já
sabendo manejar bem as Escrituras é um bom começo. Se ela for usada erradamente, ela vai trazer muitos prejuízos ao seio da igreja e, o pior ainda, vai confundir os cristãos, que não vão saber corretamente como agir, como crer de fato, e vai viver numa vida religiosa, escolhendo se essa religião é boa, se aquela outra é melhor ainda. A lei do talião, nós podemos colocar várias leis, e a lei do talião é uma lei que exige muito, mas não dá nenhum poder, nenhuma condição para você realizar, para você cumprir certas exigências. A lei, ela exige santidade, e nós precisamos reconhecer que Deus é santo, e precisamos nos comportar, ter uma postura santa, separada de um mundo pagão, místico, de um mundo cada vez mais incrédulo e rebelde às ações de Deus. Insistir nesse princípio de cada vez mais ter santidade para uma vida cristã, através da lei, só vai causar um sentimento de culpa em cima de cada cristão. E existem várias igrejas na cristandade usando esta lei do talião, exigindo e cobrando cada vez mais dos cristãos, dos crentes. Vão estar errados cada vez mais. Nós temos a lei seca também. Esta lei é a lei do dízimo, do batismo, é a lei das datas, das festas, é a lei do cumprir com o dever de assistir a um evento religioso. Eles tiram completamente a liberdade que a graça nos traz em Cristo Jesus, nos prendendo a condições rígidas de um legalismo seco. Gálatas, a epístola que Paulo escreve aos Gálatas, trata exatamente desta confusão, desta mistura, trazendo a lei para vivermos com a lei no período da graça. Mas por que este legalismo seduz tanto e faz tanto sucesso na cristandade? Podemos citar algumas igrejas, os adventistas, ou mesmo outras denominações, que cobram e exigem de cada membro, de cada cristão, de cada crente, uma participação legalista. Bom, o legalismo ele seduz porque ele trata das aparências, das formalidades, e não vai tratar do coração, não vai mudar o interior. Nós temos a Duralex, Sedilex. A lei é dura, mas é a lei. Falando mais uma vez em Gálatas capítulo 2, verso 21, e Gálatas capítulo 3, verso 21 até 29. A lei do Duralex, Edilex, Sedilex, é a lei que expõe, é a lei que mostra, como foi referido no último estudo, ela expõe a nossa pecaminosidade, a nossa rebelião contra o Criador, contra Deus. Se estudarmos, se formos ler as Escrituras, nós vamos ver que não é o povo de Israel um apóstata, não é o povo de Israel que foi incrédulo diante das maravilhas que Deus operou. Nós somos assim também. A lei ela expõe, a lei ela mostra, evidencia a nossa natureza rebelde, contumaz. A lei é cega, fazendo mais um trocadilho, com obrigações, com regras, e cada vez mais impondo estes falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Éfeso, e Paulo escreve a Timóteo para ir lá e combatê-los, enfrentá-los e ensinar a sã doutrina. Estes sim estavam cada vez mais impondo regras, condutas para o cristão. E não é apenas colocando conduta rígida que nós vamos ter uma vida transformada e vamos nos aproximar do Senhor Deus. O que abre os olhos da justiça é o direito. E quando colocamos os olhos em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário,
Toda a exigência da lei do Antigo Testamento foi cumprida em Cristo Jesus. Nós não tínhamos forças e nem capacidade para tal, mas o Senhor pagou o preço. E quando cremos no Senhor Jesus, estamos nele e ele nos substitui lá naquela cruz. Portanto, crer no Senhor Jesus Cristo é ficar liberto da maldição da lei, conforme Gálatas, capítulo 3, verso 10 até o verso 14. Se os preceitos justos da lei são cumpridos através de Jesus Cristo, estamos libertos e não precisamos mais voltar a misturar conceitos da lei. Agora, se você não crê no Senhor Jesus e na obra da cruz do Calvário, e nem na ressurreição do Senhor Jesus, você continua debaixo da maldição, longe de Deus, precisando de uma reconciliação com o Criador, com Deus eterno. Romanos 8, os primeiros versos, e também Gálatas, já referido, capítulo 3. Mas não estamos sem lei. Gálatas 6, verso 2. Nós temos a lei de Cristo. A lei de Cristo que vamos cada vez mais imitá-lo no nosso andar, na nossa maneira de ser. Assim vamos cumprir a lei de Cristo, carregando os fardos uns dos outros. Esta é uma exigência justa da lei, conforme Romanos 14, verso 8, 10, ou Romanos 8, verso 4. A lei não serve para mais nada, mas ainda aquele que não crê está lá atrás, debaixo da maldição. Crer na cruz do Calvário é receber a graça bendita do Senhor e as condições, o poder, a capacidade que o Espírito Santo que vem habitar no crente nos possibilita. Que Deus nos abençoe. Amém. Estávamos aqui num compasso de espera que vai, não vai, não vai. Uma boa noite a todos. E é bom mais uma vez podermos estar aqui a estudar a Palavra de Deus, que tem muita coisa para nos ensinar. E nós que estamos dentro deste assunto e que dentro do contexto das passagens que temos estudado, essencialmente dos versículos, do versículo 3 até o versículo 7, eu ainda vou tocar um pouco antes no versículo 6 e 7, que faz parte do contexto que lemos a partir do versículo 3, não é? E relendo mais uma vez, que diz: como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que se desvenda a alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E vemos aqui então deste contexto, irmãos, que depois o apóstolo Paulo vai pegar no assunto que era o assunto que muitas vezes ele praticamente tocava em quase todas as cartas, que era o facto de as igrejas começarem a ficar legalistas. Temos o caso dos Gálatas, que começaram a ser seduzidos ou iludidos com a lei e que Paulo teve de repreendê-los severamente, porque de facto o ensino contrário ao que ele recebeu iria ser sempre o ensino da lei, porque de facto nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, sendo israelita, tudo veio de lá. Vemos que antes do apóstolo Paulo receber e ser salvo e receber o Evangelho da graça de Deus, que era isto que estava a ser ensinado acerca da lei, e vemos que depois Deus, ao preparar o caminho para trazer a sua graça, vemos que ainda assim a lei continuava a ser ensinada, porque nós vemos aquele período de Atos, que normalmente quando as pessoas leem é aquela fase mais contínua, porque enquanto a lei e tudo o que era respectivo ao reino iria desaparecendo, a graça iria sendo introduzida. E normalmente é esse período que até hoje, e até então, o apóstolo Paulo, porque nós já vemos nas suas epístolas várias vezes haver essa confusão, e essa confusão que tinha de ser esclarecida. E vemos que o esclarecimento correto era de acordo com o ensino que ele estava a dar. Porque nós vemos, de facto, irmãos, que, e muitas vezes hoje, e estudando esta passagem, pensava várias vezes
porque é que hoje surgem porque é que há várias denominações cristãs. E se fizerem uma pesquisa na internet rápida, no Google, conseguem perceber quantas centenas ou até mesmo milhares de denominações cristãs existem. Porque de facto existem e isto é triste nós vermos isto, porque de facto nós vemos na Palavra de Deus que a Igreja é só uma, que o ensino foi só um, mas que depois as pessoas desviando-se foram criando o que existe de denominações que é contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz, nunca fala, e nós não vemos ela falar em denominações nem que seja algo que Deus queira. Muito pelo contrário, nós vemos essas denominações surgirem pelo facto de haver o desvio da Palavra de Deus. E quando normalmente o desvio acontece, o conflito é inevitável. E nós, quer queiramos, quer não, normalmente, e nós vemos nessas denominações vão surgindo, porquê? Porque as igrejas, alguém desvia-se, é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque reparem que o apóstolo Paulo diz que roguei que ficasses na Macedónia, que ficasses em Éfeso, ou seja, quando parti para a Macedónia, roguei que ficasses em Éfeso. Notem agora, para advertir já alguns. Ou seja, o ensino e o desvio da Palavra de Deus e o desvio da verdade, da presente verdade, como o apóstolo Pedro chamava, vemos que aconteceu com alguns. E o desvio acontecendo com alguns iria inevitavelmente levar a contendas, porque teria de haver correção, teria de haver estudo. E normalmente quando não se quer estudar o assunto, o que se faz, a pessoa vai-se embora e normalmente a tendência é criar as chamadas então denominações, criarem igrejas diferentes, ministérios diferentes, porque de facto começam a minar, isto começa a minar as igrejas e começa a haver a divisão. E nós vemos na Palavra de Deus que o que Deus não quer é divisão. Tudo o que Ele tem feito e fez, até mesmo com o povo de Israel, foi sempre com o propósito de unir o povo. E então Deus, nós vemos que Ele não quer a divisão. E então isso só ocorre e as igrejas só se mantêm unidas com o ensino correto. Porque se repararmos, irmãos, ao longo destas duas epístolas de Paulo a Timóteo, nós vemos ele, quando ele fala em nomes, e ele no fim deste capítulo, ele fala em Euneu e Alexandre, ele diz que os entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele um pouco mais à frente fala de outros crentes também, nós entendemos que eles são crentes porque Paulo não diz que eles rejeitaram o Senhor. Não é falado, pelo contrário, que eles tenham rejeitado, que falassem contra Cristo, que eles rejeitassem de Deus, nós não vemos nada disso. Nós vemos sempre no caso deles, eles desviarem-se do ensino correto, eles desviarem-se da verdade e isso levar a contendas dentro da igreja e eles precisarem ser orientados, serem disciplinados, serem corrigidos para que de facto possam permanecer no caminho correto. Mas nós vemos várias vezes, e até o apóstolo na segunda epístola, no final, na sua segunda epístola, no versículo 4, sensivelmente, ele diz... No versículo 14 do capítulo 4, Alexandre o Latoeiro, que ele fala no final do capítulo 1, ele diz que causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E ele diz assim a Timóteo, tu guarda também dele. Porquê? Porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. E notem que no caso dele, entre outros, nós não vemos que eles tenham-se desviado no sentido de rejeitarem o Senhor, mas muito pelo contrário, eles resistiram à exortação do apóstolo Paulo. E é isto que acontece. A resistência ao Evangelho da Graça de Deus, ou o desviarem-se da verdade, faz de facto haver conflitos na igreja, que não é o que o Senhor quer. E daí ser necessário haver a conversa, haver aqui as palavras que o apóstolo Paulo falava. E vemos que no caso de haver resistência, surgiram e vão surgindo sempre, quer queiramos, quer não, as novas denominações diferentes, por causa de um assunto muito importante que vejo que é importante, que é acerca de algo que muitos dizem que a Bíblia é interpretada, ou seja, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. E é um comentário muito hábito que nós ouvimos de pessoas que normalmente discordam do Evangelho da Graça de Deus. Dizem, é a tua interpretação. Tu tens a tua interpretação, eu tenho a minha, então vai cada um para o seu lado. Vamos evitar o conflito, não vamos estar aqui a entrar em contendas uns com os outros, não vamos debater o assunto, então concordamos em discordar. E então isto vai fazer então as divisões que Deus não quer.
E aqui jaz o problema, que no caso deles, eles queriam ser doutores da lei, que já não existe, nem havia naquela altura, e vemos que eles precisavam de ser exortados pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, como ninguém, ele conhecia bem a lei, e ele sabia que aquilo que eles andavam a dizer e que andavam a afirmar, o apóstolo Paulo percebeu que eles não entendiam nada daquilo. Daí ele dizer, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, porque eles não sabiam do que estavam a falar. Era só aparência, era só uma imagem que estavam a querer mostrar, mas que no fundo, dentro deles, o que eles sabiam era nada acerca da lei. É por isso que ele diz que querendo ser doutores da lei, era porque eles não eram, estavam a tentar ser. E vemos que o apóstolo Paulo depois vai por aí e pega neste propósito, que era o quererem ser doutores da lei, e ele vai mostrando que hoje, de facto, não há lei, mas não quer dizer que a lei seja má ou fosse má. E ele depois segue pelo versículo 8, e ele diz que a lei é boa, e ele diz que ela só pode ser boa se ela for usada legitimamente, e ele depois mostra o argumento da parte de Deus, através dele, como é que a lei pode ser usada legitimamente. Mas então, acerca desta passagem, irmãos, e a mensagem que queria deixar é que, de facto, é mau nós mostrarmos ou de facto dizermos que a Bíblia tem de ser interpretada pessoalmente, ou seja, que a interpretação da Bíblia é subjetiva, ou seja, é relativa ao sujeito. Isso é errado, porque o único sujeito que pode interpretá-la é quem a escreveu, que é o próprio Deus. E vemos que Deus, e nós podemos ficar descansados, porque Ele próprio deu a própria interpretação daquilo que escreveu, para nós não ficarmos às escuras, não pensarmos que é alegoria, que é subjetivo, que é algo que pode ser aplicado a nós ou não. E nós vemos na Palavra de Deus algo fantástico acerca disso. E queria remeter, irmãos, que a própria Bíblia mostra que aqueles que leem as Escrituras, a nossa função não é interpretar as Escrituras, mas é entendê-las. E a passagem que queria remeter, irmãos, para nós lermos, é no Evangelho de Lucas, que podemos ir lá ver, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e no versículo 45, que penso que a partir de todos nós conhecemos estas passagens. E então, estas passagens, depois do Senhor aparecer aqui então aos discípulos, vemos no versículo 45, que é aqui a palavra-chave, que é Ele dizer-lhes: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitar-se dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E então nós vemos, irmãos, principalmente neste versículo, que o Senhor o que abriu-lhes foi o entendimento. Para quê? Para eles compreenderem, não foi para eles interpretarem. Porque quando eles falam do Evangelho do Reino, já depois no livro dos Atos, eles não estão a interpretar uma passagem do que quer que seja. Eles simplesmente estão a esclarecer o entendimento que tinham recebido das Escrituras. E vemos que eles receberam a capacidade direta do Senhor, o Senhor deu-lhes diretamente esta capacidade. E, por outras palavras, eu pelo menos estive a estudar um pouco esta passagem e compará-la com uma outra, que é a Epístola aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 4, e que são palavras muito semelhantes, e acerca do abrir o entendimento e o que é o entendimento. E nós podemos ir lá ler, só para depois eu citar aqui esta passagem, que é Efésios, no capítulo 3 e versículo 4, em que o apóstolo diz assim: pelo quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aqui a compreensão que o apóstolo Paulo fala nesta passagem e a compreensão que nós vemos que em Lucas, é que em Lucas eles receberam a capacidade no sentido como se fosse eles passarem a vida cristã, 50 anos de vida cristã, receberem instantaneamente. Ou seja, a experiência e o entendimento que normalmente nós vamos ganhando na fé, ao estudar a Palavra de Deus, é como se eles recebessem esse estudo instantaneamente, que os capacitava eles depois a lerem a passagem e perceberem: é aqui que está o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Filipe, quando falou com o eunuco,
Ele perguntou-lhe, entendes o que lês? E o eunuco não entendia, mas como Filipe já tinha recebido esta compreensão em Lucas, ele conseguiu então mostrar o que é que aquela passagem fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas em Efésios no capítulo 13, versículo 4, quando o apóstolo diz, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a palavra que aqui está é uma palavra que deriva do que está em Lucas 45, mas esta palavra mostra-nos que a compreensão que nós adquirimos é através do estudo. Ou seja, em Lucas 24, 45, a compreensão que eles podiam obter receberam instantaneamente porque o Senhor lhes deu essa capacidade, mas aqui nesta passagem a nossa capacidade e a nossa compreensão só vai sendo aumentada ou vai sendo melhorada através do estudo. E é por isso que nós estamos aqui, porque se nós recebêssemos a compreensão instantaneamente, não estávamos aqui a estudar a Palavra de Deus. E é por isso que nós aqui estamos. E então este é o problema, porque alguns acham que de repente, e se calhar olhando em passagens anteriores, acham que de repente já têm todo o conhecimento acerca da Bíblia e podem falar o que quer que seja e podem ser doutores da lei. E o apóstolo Paulo, que tinha esta compreensão e que ele sabia o que era a lei, qual é que era o propósito dela e tudo a respeito da lei, ele sabendo isto e vendo alguém a falar da lei e a dizer coisas que não tinham nada a ver com o que ele já sabia, ele podia dizer a eles, olha, o que eles falam, eles não sabem de onde estão a falar e nem sabem o que é que estão a afirmar, não sabem o que é que isso implica, não sabem qual é o resultado que isso vai trazer. Mas ele que tinha esta compreensão, que tinha recebido do Senhor, ele diz, se vocês querem compreender tudo isto, se querem compreender o propósito da lei, se querem compreender o propósito de Deus para a Igreja hoje, para a humanidade, é através das minhas cartas. É por isso que ele diz, pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Ou seja, a compreensão e o entendimento hoje que nós devemos ter é o entendimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e que o capacitou não só ele próprio compreender, mas ele conseguir mostrar o entendimento e mostrar aquilo que o Senhor lhe tinha ensinado para nós hoje, ao lermos, percebermos claramente o que é que o Senhor tem para nós, qual é o nosso lugar, qual é o nosso lugar no mundo hoje, qual é que é o nosso lugar na atualidade, atualmente, qual é a nossa posição, o que é que nós recebemos em Cristo, quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos ministérios. E então tudo isso só é possível compreender, de facto, através da leitura das epístolas do apóstolo Paulo. E vemos que é este o privilégio que temos, porque nós, ao percebermos isto, que nós não precisamos de interpretar a Bíblia, que ela toda está completa, o que nós temos de fazer, de facto, é entendê-la. E o entendimento correto, que deve ser feito através de hoje, é através do que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. É por isso que ele depois ficou capacitado e ele pôde escrever que toda a Bíblia é proveitosa e ainda assim ele dizer que nós hoje temos de dividi-la corretamente. E então só isso é possível e nós hoje só conseguimos fazer isso, perceber o nosso lugar, a Igreja, o corpo de Cristo, qual é o lugar dela hoje, qual era a posição de Israel antes, qual é que é agora, que antes era uma nação de destaque, mas que hoje não há nação nenhuma em termos de posição, e só é possível compreender e só foi possível através do que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e é através do ensino exclusivo que lhe deu a ele. E é este o problema, irmãos, porque de facto, quando há o desvio da sã doutrina, começa a haver confusão, tira a harmonia que existe nas igrejas, já não basta às vezes os problemas que nós temos internamente por conflitos, por problemas que temos do dia-a-dia, quanto mais problemas de doutrina, que depois vão tirando a harmonia, tiram a paz com o Senhor, porque te vai trazendo conflitos, vai havendo divisões, vai havendo um grupo para aqui, um grupo para ali, e depois às vezes os grupos que vão surgindo dentro das igrejas, não é por causa do ensino, mas às vezes é por causa das pessoas, e é importante nós, de facto, estarmos todos juntos a estudar a Palavra de Deus e a perceber o que é que o Senhor tem para nós hoje, para que de facto haja harmonia e paz que o Senhor nos deu. E Ele só nos deu este conhecimento, de facto, hoje, através e por meio do apóstolo Paulo. E aí então, irmãos, ser o problema e ser importante nós hoje estarmos aqui a estudar a Palavra de Deus, porque de facto outra raiz do problema é que de facto alguns
querem ser aquilo, como já ouvimos, querem ser aquilo que não são ou que não devem ser, porque de facto muitos querem ser doutores da lei e como nós já ouvimos hoje, não existem doutores da lei, muito pelo contrário. É por isso que nós lemos em Gálatas uma situação semelhante que o apóstolo Paulo deparou, que ele diz que no capítulo 6 e no versículo 3, daí um pouco para a frente, ele diz algumas coisas interessantes, que é, versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É a única coisa que nós hoje temos a certeza, irmãos, que vemos já alguns aqui que queriam ser doutores da lei. E o apóstolo aos Gálatas, ele diz, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, está-se a enganar a si mesmo. E é este o alerta que ele deixava a Timóteo, e deixa a Timóteo, e deixa a todos aqueles que querem ser doutores da lei, porque hoje não há doutores de nada. E alguns queriam ser os doutores da lei para, de facto, mostrarem que eram alguma coisa. E o apóstolo Paulo, aos Gálatas, dizia a eles, se vocês querem ser, reparem já, vocês não são nada. E se vocês acham que são alguma coisa, ou que têm alguma posição em cima dos outros, estão-se a enganar vocês mesmos. E isso não é da vontade de Deus. É por isso que ele diz, depois, um pouco mais à frente, no versículo 12, dentro da passagem de Gálatas 6, ele diz, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Da mesma forma que nós lemos em Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E ele diz, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vemos no versículo 12 de Gálatas 6. E ele continua, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, queriam ser algo que não eram. E estavam a enganar-se eles mesmos e ainda estavam a querer enganar outros, trazer outros para o engano. Ele depois diz no versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão têm virtude alguma. Ele diz, nada disto tem virtude, tem ser circuncidado, nem não ser, não há virtude nisto. Ele diz, e ele mostra o que é a virtude, o sim ser uma nova criatura, é ser uma nova criatura. E nós vemos que isso só é possível através do Senhor Jesus Cristo e que nós só podemos aprender isso, mais uma vez reforçando, através do apóstolo Paulo e do Evangelho da graça de Deus que foi-lhe dada a ele. E de facto o problema está em quererem ser doutores do que não se aplica hoje, que é de facto a lei de Moisés. E para tal, reparem que nós ao lermos estas passagens, Timóteo e Gálatas são algumas delas, mas praticamente em todas as epístolas, nós vemos que todos aqueles que se desviam do ensino que o Senhor deu a Paulo, abdicam de serem coerentes, abdicam da harmonia que há na igreja, que deve haver, da paz, do entendimento correto, porque de facto o desviarem-se vão levar a entendimentos errados. E é interessante que na passagem de 1 Timóteo 1,7, a palavra não entendendo, ele no grego dá o sentido de a rejeição do estudo correto contínuo. Eu pelo menos estive a ver aqui a tradução em inglês e então dos significados que dão ao não entendendo é a rejeição do ensino correto continuamente. Ou seja, nós procuramos estudar corretamente a palavra de Deus, mas aqueles que estudam estão a estudá-la, mas rejeitam continuamente aquilo que está a ser estudado. Principalmente que nós vemos nas epístolas do apóstolo Paulo. E de facto isto é perigoso porque depois traz tudo isto, dá mau testemunho, quer queiramos, quer não, porque as várias denominações, quer queiramos, quer não, há vários descrentes, e eu já falei com alguns, e muitos acham que Deus não existe porque existem muitas denominações, não há coerência entre os crentes, não há harmonia. Eles dizem, mesmo que eu acreditasse em Deus, eu não sabia de que religião ser, que só do cristianismo, muitos dizem, só do cristianismo há N denominações, e eu não sei qual delas é correta. Qual delas é que é? E nós vemos que estas divisões e o desvio do ensino correto, do Evangelho da Graça de Deus, vai trazer este mau testemunho a um mundo corrompido. Se já no tempo do apóstolo Paulo o mundo estava corrompido de tal forma, muito mais hoje, que há muito mais, além de haver muito mais pessoas, há muito, e da tecnologia e das coisas serem melhores, nós vemos o mundo continuar a ser corrompido e muitas vezes nós a darmos razão
a descrentes a dizerem que não há coerência na igreja, que há divisões, quando de facto estas divisões existem porque há o desvio do Evangelho da graça de Deus. E é importante porque depois deixam de ver a Bíblia como a palavra de Deus viva e veem a Bíblia o que vai trazer ainda mais discussões e mais desentendimento às pessoas. Por isso, irmãos, pelo contrário, nós devemos de facto fazer o contrário, deixar de ser doutores da lei, mas fazermos o que o apóstolo diz no capítulo 2 e no versículo 7. Deixem-me ver se eu não me enganei, porque eu não citei se era a primeira ou não. Que é o que o apóstolo utiliza, dizendo: para o que digo, a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E de facto, irmãos, o propósito hoje é nós, de facto, não sermos doutores da lei, mas procurarmos falar do Evangelho da graça de Deus, falarmos com clareza, falarmos com sobriedade, com sabedoria, e essa sabedoria de facto que vem do que Deus nos dá, para de facto não haver estas confusões, não haver estas divergências, que depois dentro da própria cristandade vai havendo inventos que são os chamados eventos ecuménicos, que nós já muitas vezes ouvimos falar. Ainda há uma ou 2 semanas saiu uma notícia de um evento ecuménico que houve e que alguém da Aliança Evangélica esteve presente, e que nós vemos o tentar haver a conciliação dentro da cristandade da forma errada. Quer dizer, tu tens a tua interpretação, eu tenho a minha, mas vamos juntar-nos na mesma e adoramos Deus na mesma, mas tu adoras do teu jeito e eu do meu. Mas não é assim, porque isso está contra a palavra de Deus. A adoração correta e a adoração que Deus quer é conforme o entendimento correto e que Ele nos deu. E de facto esses eventos ecuménicos ou algo semelhante que possa haver, não é isso que vai trazer coerência na cristandade. Não são esses eventos que vão trazer coerência, que vão trazer paz, porque muitos alegam o propósito desses eventos para haver paz nas religiões. Isso não vai trazer paz, muito pelo contrário, porque o problema está o entendimento errado da palavra de Deus. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude a nós continuarmos a estudar, porque é para isso que nós estamos aqui, a estudar continuamente a palavra de Deus, para conseguirmos aplicá-la nas nossas vidas e de facto levarmos alguns que estão a resistir a procurarem estudar a palavra de Deus corretamente e chegarem ao entendimento que o apóstolo Paulo fala, que só chega ao entendimento correto lendo as Escrituras. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que possamos continuar a estudar a palavra de Deus. E foi bom. Nós ouvimos o Dário trouxe-nos aqui várias facetas e mostrou-nos que o importante é nós estudarmos mesmo. É através das Escrituras que o Senhor se revela. O seu propósito para a Igreja, Corpo de Cristo, está aqui. Não há outro método, não há outra maneira. Longe daqueles que dizem, e muitos há, que apregoam, que recebem revelações, mas não, a revelação está toda aqui. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra, Senhor, e ela hoje foi anunciada, Senhor, em verdade, e é assim, Senhor, que de facto possamos confirmar a tua palavra sempre, ou seja, possamos ser estudiosos dela, Senhor, possamos manejá-la, Senhor, verdadeiramente, de uma maneira sábia, com a tua direção, Senhor. Possamos meditar nela, Senhor, e acima de tudo, agirmos e pormos em práticas nas nossas vidas, Senhor, revelando o teu amor, Senhor, revelando, de facto, a diferença no mundo corrompido, Senhor, e infelizmente nós vemos isso todos os dias, de várias maneiras, Senhor, e ainda agora ouvíamos, infelizmente, a cristandade, Senhor, como está, tentando associar-se ao erro, e que nos ajudes, Senhor, como Igreja, a estarmos firmes, Pai. É o que nós te agradecemos mais uma vez, também pelos momentos que passamos em oração. Te agradecendo agora, Senhor, que nos possas conduzir no resto da semana, Senhor, e que tu cuides de cada filho teu aqui, e que, acima de tudo, possamos ter sempre a certeza, Senhor, de que tu estás no controle, Senhor, e de que tu, muitas das vezes, o teu silêncio, Senhor, não significa inação. Pelo contrário, significa que estás a trabalhar, Senhor, de uma maneira que nós não entendemos, Senhor,
mas é esse trabalhar nas nossas vidas, Senhor, que requer tempo, Pai, e ajuda-nos a poder perceber isso. Te agradecemos mais uma vez, pois, por tudo, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.